A gente vai falar sobre o cigarro eletrônico. Gente, é muito importante. O cigarro eletrônico, também chamado de vaping. Doutor, sabe uma coisa impressionante? Eu vi esses dias num lugar que permite até que fume e tal, escrito, não é permitido o vape, porque, ou seja, a pessoa até admite o cigarro, mas não coisa de tal perigo, eu não imagino, que tenha o cigarro eletrônico. Que na verdade aquilo é uma bateria de cádmio, né? E dependendo do local, aquilo pode explodir. Vamos conhecer aqui, o doutor ilustrou pra gente, dá pra mostrar aí? Só pra gente ver aqui, ó. Aqui que a gente tem aqui Então nós temos aqui o charuto. Seu charuto, charuto. Os cigarros convencionais, né? Papel. Aqui, aquela seda, né? Seda para enrolar o tabaco. O cachimbo. Isso é cachimbo normal. Cachimbo normal, só que esse é mais moderno, tá vendo? Moderno, ele é todo estiloso, né? Bem Bob Marley. Bem Bob Marley. E tem tudo que é eletrônico. Olha né? aqui, então gente. são os cigarros eletrônicos. Ou ele já vem com uma bateria, ele já vem. Esse aqui é um cigarro. Ele vem com sabor. Com sabor, gente. Sabor de frutas. Mas não é só o sabor de frutas, ele vem com outras essências dentro. E aí é que mora o perigo. E é um líquido que vem junto. É um líquido com substâncias impuras. Ó, líquido com substâncias impuras. Ou sem nicotina. Isso que eu ia perguntar. Tem nicotina ou não tem nicotina? Alguns têm nicotina e outros não têm. Mas o grande perigo, a nicotina ela é viciante, leva a vício. Mas outras substâncias são tão perigosas quanto, porque são impuras. Porque as outras substâncias que estão nesses líquidos aí... Elas que causam câncer, elas que causam pneumonia, elas que causam irritação. Como é que funciona o processo de fumar? Quando a gente acende um cigarro no convencional, ele queima o tabaco e queima, há uma combustão. Então existe lá, o cigarro você queima, então você vai produzir gás carbônico. Gás carbônico. CO2. O vape é uma vaporização, ele não queima. Ele passa por uma resistência, assim? Tem todo um sistema eletrônico que vai, aquele líquido junto com ou sem nicotina, ele vai vaporizar. E aí você vai inalar. Aí vem a palavra vaping, que é do inglês, que é inalar. E exalar. Exalar. Dentro e para fora. Você está falando de nicotina. A nicotina é o quê? Uma substância... O tabaco. O tabaco. Essa forma da nicotina. O tabaco, ele é uma planta, né? Que era muito comum no Brasil lá, anos e anos atrás, ainda continua. Dentro do tabaco, quando ele é queimado, ele libera nicotina. Nicotina. Né? E aí, teve um embaixador da França em Portugal. Esse aqui, olha. Lá no 1600, 1700, chamava-se Jean Nicot. Jean Nicot aqui, ó. Então, ele era embaixador francês em Portugal. E o Brasil exportava muito tabaco para Portugal. Lá foram vendo que aquilo era bom. Um belo dia ele apresentou isso para a rainha da França, chamada Catherine de Médici. Ela tinha enxaqueca. E ela melhorava. Era um dos benefícios. Porque a nicotina melhorava, dava uma aliviada na enxaqueca. Melhorava a dor dela. Né? Com o tempo foi tudo evoluindo, até que um período lá em torno de 1800 e pouco, um italiano, ele descobriu que a nicotina dentro do tabaco. Isolou a nicotina. Isolou a nicotina em homenagem, então, ela era Gaspare Serioli, 1807, né? 1807. Então, a nicotina é a essência do tabaco ou o óleo essencial do tabaco. E aí ele, em homenagem ao Jean Nicot, foi dado o nome de nicotina. Existe aquele óleo, o óleo essencial do tabaco, que pode ser usado, ele é usado? Ele é extraído da própria folha do tabaco, né? Lembra quando a gente falava da cannabis? A gente falava que tinha a cannabis tem o CDB e o THC, mas são outros componentes. Não tem nada... mas aqui se você se extrai o óleo essencial do tabaco. Do tabaco. Então ele vai atuar lá se você aspirar, inalar, ou fumar, ou um vape com ou sem, ele vai no cérebro, vai dar um sistema de recompensa. Eu só quero mostrar como é que a história não pode ser apagada. Olha que interessante. O Brasil sempre foi um grande produtor de cana, de ouro, de café. E na bandeira do Império tem o cafezinho, né, um ramo de café e tinha um ramo de tabaco. Ramo de tabaco, aí do tabaco do lado. Só que a história não se deve apagar.
veio a República. Então, no brasão da República, que se usa até hoje, lá nos pronunciamentos dos presidentes, ainda tem o brasão que foi desenhado em 1889. Foi mantido o raminho do café e o do tabaco, que o Brasil era o segundo maior exportador de tabaco do mundo. Olha que interessante. Vou contar uma curiosidade para vocês. Se você visitar a Catedral da Sé aqui em São Paulo, a Catedral da Sé é uma catedral gótica que tem uma particularidade. Os capitéis, em cima, os capitéis, ele é todo ele é todo feito, esculpido em folhas de tabaco, cacau e café. Em cima, é interessante. Eram esses símbolos mais ou menos, a riqueza do Brasil era isso. O Brasil era agrícola. Hoje, por que a gente não troca isso aí por um ramo de soja? Né? Eu acho que a história não deve ser apagada. É verdade. Faz parte da nossa memória. Então, aquilo que eu falei, a nicotina, quando ela é inalada, tá? Ela vai para o pulmão, vai cair no sangue e vai atuar no cérebro. E aí vai dar uma recompensa, o prazer. Como que funciona esse sistema de recompensa? Então, ele vai atuar em núcleos do cérebro, tá? Em alguns núcleos lá do tronco cerebral. Aí depois ele vai lá numa parte bem no anterior do cérebro, que a gente chama lobo frontal. Mas do lobo frontal, no meio do lobo frontal. E o que acontece? O cérebro, quando nós nascemos, ele vai amadurecendo, vai maturando. Então ele vai maturando até os seus 25 anos. Aí depois ladeira abaixo. Depois dos 25 começa a piorar? Teoricamente começa a piorar. Pelo amor de Deus. Então, esse processo de maturação até os 25 anos, ou seja, adolescente e adulto jovem, aí que mora o perigo da nicotina. Ela dá uma recompensa, ela é boa, vai melhorar a memória, vai melhorar o estímulo. É uma droga psicoativa. A nicotina é uma droga psicoativa. Mas eu vou usar a nicotina por longo tempo, em altos números de cigarros no dia, eu vou ter danos cerebrais. Tem uma pergunta do pessoal tá fazendo aqui, ó, tá todo mundo louco aqui para fazer pergunta. Aqui, olha, a Isabel Negrão fez uma pergunta, ela está dizendo assim, ó, ela está falando para a gente, ó, meus netos fumam narguile. Narguile. É a mesma coisa? Faz o mesmo mal? Atenção, narguile é aquele que os árabes usavam sempre, né, que é mais ou menos uma vaporização também. É um vaporizador, ele é água, as pessoas aspiram aquele tubo, né, tem uma piteira, isso. Mas em cima queima-se o alcatrão, põe carvão e fecha. É mais perigoso que o cigarro e é tanto quanto o vape. Por quê? Então é perigoso. Quando as pessoas fumam, elas se juntam, é um ritual social. Então elas vão fumar no narguilé 1 hora, 40 minutos. Ela fuma muito mais. Ela fuma muito mais do que você usar um cigarro e usar um vape, um cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Então ela é mais perigosa. Mais perigoso. Mais perigoso, porque por causa do tempo, por causa que você está ali e tal. E olha, o narguilé também tem água aromatizada, frutada. Existem pecinhas que você queima junto com o carvão na parte superior. Tem isso também. Então, e aí é que mora o perigo que eu falo. Porque você queima, você tem dentro desses extratos, desses produtos, e do cigarro também, você tem naftalina, você tem inseticida, você tem acetona, você tem propaldeído, tem glicerina que vai ser transformado num álcool glicerol. Joga tudo isso no pulmão. Então, e isso tudo sem ser queimado, isso tudo vaporizado? Vaporizado no vape, no cigarro eletrônico, mas queimado no cigarro. Queimado no cigarro. Então, o cigarro, eu uso uma palavra, a nicotina não causa... Esse é o narguilé. Esse é o narguilé, só pra gente usar, esse é o narguilé. A base é com água, onde a pessoa aspira, mas lá no topo dele é que se coloca o produto e ainda põe o carvão para queimar. Em cima, aquele carvãozinho. Tem casos de pessoas colocarem, ao invés de água ali, colocarem bebida alcoólica. Bebida alcoólica também? Nossa senhora, é que a pessoa quer morrer mesmo, aí. Aí põe bebida alcoólica. Aí você aspira álcool. Aspira álcool. Você não está tomando o álcool, você está inalando o álcool. Que vai também para a corrente sanguínea do mesmo jeito. Aí você vai causar uma pneumonia química. Pelo amor de Deus. Gente do céu. E aí tem uma lesão que não só pelo álcool ou outras substâncias, vai levar a uma pneumonite, se alguém pesquisar isso na internet, vai evoluir para pulmão de pipoca. Pulmão de pipoca. Parece que o pulmão cheio de bolhas, parece todo pipocado. Tem a cantora Solange Almeida, ela teve uma experiência terrível com o cigarro eletrônico. Aliás, ela e muita gente, né? A gente vai ver o que ela fala sobre esse assunto. Veja só.
Começou numa festa particular, e eu vi aquilo, pô, que interessante. Legal, aí, vou olha testar. só, não tem nicotina. Eu digo, não tem Você não, cai pô, nessa me dê história. aqui, não tem não, isso aqui é um vaporzinho e não sei o quê. Com saborzinho. Rapaz, meu amor, saborzinho que eu quase perdi foi tudo, que meu pulmão fica lascado, entendeu? Então, quem passou por isso foi o Zé Neto. Foi sim. E eu passei a mesma coisa, porém foi algo que eu estava esperando o momento certo para falar, mas foi um processo muito difícil de ansiedade. Aquilo começou a me trazer um estado de ansiedade que vocês não têm ideia do que eu Quando passei. tu não Eu tinha- ouvia vozes. Não, eu Caramba. usava aquilo e eu, com o cigarro eletrônico, eu comecei a sentir coisas que eu não sentia. Era uma ansiedade, crise de pânico, uma série de coisas que depois eu fui ver de pessoas que deixaram de usar, que sentiam a mesma coisa que eu sentia, do que ele desencadeava em você, do que ele trazia, do que ele causava, que até então as pessoas não sabiam. E por ser muito novo, todo Que mundo era ele- teste. Mas hoje as pessoas usam de forma Normal. 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 Eu É, vejo verdade. crianças usando. Entendeu? Aí, beleza. Aí eu comecei a ter crise de pânico de parar o carro. Isso quando Na tu deixou Washington o cigarro? Não. Ainda usando? Usando. Eu tinha um em cada bolsa. Por semana eu usava 3 bolsas, 3, 4 bolsas. Em cada um tinha uma. Dentro do carro tinha uma, na gaveta. Em todo lugar tinha um. Porque eu não queria estar longe. E aí o que foi que aconteceu? Aí veio as crises de pânico, de ansiedade. Veio situações que eu dizia, não, gente, eu não estou normal, isso não é normal. Eu preciso me cuidar, senão eu vou enlouquecer, eu vou pirar. E aí eu comecei a sentir dificuldade para cantar. Eu não conseguia mais. Mas tu não associou. Não, porque dizia, isso aí não faz mal, não. Isso aí é 2% de nicotina, isso aí não causa nada. Não vicia, não faz nada. Rapaz. Olha que coisa, ó. Primeiro, os grandes enganos aí. Ah, não tem nicotina. Tem. Pode não ter nicotina, mas tem substâncias de origens incertas. Origens incertas. O doutor, ou seja, aquele lá Aonde, não que é é, água. aonde que é produzido? Então, não é só vapor de água com gosto de frutas, Não é. de menta, laranja, banana, morango, blueberry, seja lá o que for. Não. Aquilo ali tem coisas que você não sabe nem de onde veio. E é produzido aonde? Isso. Sem discriminação nenhuma. Que nada. Sem discriminação nenhuma, tudo vem da China. Porque na China, de 5 pessoas, uma fuma. De 5, uma fuma? Uma fuma. Seja lá tabaco, é o maior importador e maior produtor, maior importador e maior consumidor de tabaco. Jesus, e Tecnologia. agora está exportando para o mundo inteiro. Essa essas tecnologia porcarias. de cigarro eletrônico, você olhar na caixinha, claro que teve uma ideia onde foi feito, claro que foi feito nos Estados Unidos, mas aí tudo terceirizou para a China. Então tudo é importado e você compra em qualquer banca de jornal, apesar da Anvisa ter proibido. Olha, para você ver uma coisa, o doutor tá falando, doutor, isso aqui o doutor trouxe porque ele comprou. Comprei baratinho, Baratinho. em qualquer lojinha. Baratinho, em qualquer loja. É proibido e tal, né? Quanto tempo para viciar com cigarro eletrônico? Tem alguma coisa assim que a gente podia pensar? A nicotina, quando você inala a nicotina e ela cai no sangue, para chegar ao cérebro, demora de 7 a 19 segundos. Uma média de 10 segundos. Para chegar? No cérebro, a nicotina. O cachimbo também é a mesma coisa. Fica na boca, rapidamente vai para o cérebro. Então, de todos, substâncias viciantes, nicotina, cocaína, morfina, seja lá o que for, álcool, a nicotina é o que mais vicia. A nicotina é que mais vicia. É o que mais vicia. Sacramento. A maconha, o THC, o cannabis, o produto da maconha, ele demora mais tempo no organismo. Mas para viciar... Também vicia, Sim, claro, mas pra mas viciar, a nicotina é mais rápido mais e mais rápido que o álcool. Mais rápido que o álcool. E vicia mais que o álcool. Vocês já viram grupos das pessoas, elas não só fumam, como elas também bebem. Bebem, é verdade. Álcool e bebida, fumo e bebida estão associados. Aliás, tem casas de tabacarias e tal. Grupos de fumando. tem grupos de vape, tem vários nomes aí. Pode procurar que tem vários nomes.
Então, isso é proibido, mas causam lesões no cérebro, lesões no pulmão, lesão nos vasos do coração, de todo o organismo. Café? Não, obrigado. Não? Não, obrigado Café não mesmo. vicia, não. Cafeína também vicia. Cafeína, nicotina, morfina. Tudo que Só termina com ina. Tudo que termina com ina são psicoestimulantes, mas a nicotina e a cafeína são diferentes, tá? São diferentes, são dois produtos diferentes. Tem uma pergunta para o doutor Vanderlei, aqui, olha, vamos ver aqui, tá a gente vai rodar. De que maneira o cigarro influencia nas doenças vasculares? Tanto o eletrônico quanto o cigarro, né? Sim, tanto um quanto o outro, eles vão mobilizar não só neurotransmissores, mas como adrenalina e outras substâncias de outros órgãos endócrinos. Então vai formar cigarro, fumo, essas substâncias vão ficar grudadas, vão ficar espessas no vaso arterial. Consequentemente, vai ter o que nós chamamos de aterosclerose. Aterosclerose é a parede rígida de um vaso. Então imagina a parede rígida de um vaso na coronária, vai levar um risco de infarto. No cérebro vai ter AVCs. Tá vendo? Na perna eu vou ter úlceras de perna, vai ter vasculites e úlceras de pernas. Por causa do mesmo Quantas motivo. pessoas perdem a perna, perdem o pé, mas não deixam de fumar? Fumar. A gente vê isso muito na rua. Prestem atenção. É verdade. Quantas pessoas nós já vimos na rua expostas com a sua ferida, pedindo dinheiro, mas presta um pouquinho mais de atenção. Ela sempre tem um cigarrinho do lado. É mesmo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade, os professores falavam. As pessoas perdem o pé, perdem a perna, mas não deixam de fumar. Olha o vício que a nicotina causou. Olha aqui, gente. Tem mais uma pergunta aqui para o doutor Vanderlei. Vamos lá. Pesquisas, 1 em cada 5 jovens fuma ou já experimentou o cigarro eletrônico. Como combater esse mal anunciado? 1 em cada 5, isso é muito grande, ué. Isso é verdade. Por isso que nós chamamos uma epidemia do cigarro eletrônico. Isso é muito sério. Então, o que o Padre Juarez ou vocês todos da Rede Vida estão fazendo aqui, estão empoderando as pessoas de conhecimento, estão mostrando aquilo que é ruim para o cérebro, para o pulmão e para toda a saúde. Então, como é que você vai fazer? São palestras, orientações, os orientadores de colégio chamando pessoas para dar informação. Vamos procurar isso na internet, vamos ver o que é maléfico, o que é ruim. Isso é fundamental. Então, claro que existe lá, não existe o grupo dos alcoólatros anônimos? Isso. Tem o grupo para você ajudar, conversar, explicar, difundir. Não é proibindo de imediato, os pais brigando, os pais escondendo. Mas informando é interessante. Mas é informando, é mostrando esse dado que a pessoa vai ter consciência e, consequentemente, só vai parar de fumar quem quiser. É verdade. Porque a partir do momento que o vício está instalado e se o adolescente começar a fumar, ele vai fumar a vida toda. É isso mesmo. É verdade. Se a pessoa começar a fumar e parar de fumar por um certo período, pelo menos se você parar de fumar até seus 35 anos, você fuma. Aos 35 anos, eu volto a ser uma pessoa próxima ou quase que normal daquela que nunca fumou. Que nunca fumou. Então, essa orientação é importante. E a partir dos 35 anos, ladeira abaixo para várias doenças. Nas escolas, isso está... estão fumando, tá? Como que seria? Proibiram? Eu volto a dizer, o doutor está falando de informação importante. Ele estava hoje fazendo uma palestra os colégios devem investir nisso, chamar especialistas, chamar médicos para conversar com os alunos. Eu acho que é importante. Eu acho assim, a adolescência é a melhor fase da nossa vida, onde a gente enfrenta pais, enfrenta professores. Nós queremos transgredir tudo. Quem que já não fez isso? É verdade. Né? Mas também tem os danos cerebrais. Se eu vou fumar agora e o cérebro ainda não está maturado, como eu falei, passou dos 25 anos, se eu tiver outros problemas e outros vícios acumulados, eu só vou prejudicar a minha própria saúde e vou viver menos do que aquele que não fumava. Vou ter mais câncer do que aquele que não fumava. Então, eu acho que o alerta está dado. Basta cada um querer seguir.
o caminho de proibir, eu não sei como está a legislação no Brasil, é proibido. A Anvisa proibiu. Proibiu. Desde 2019 foi proibido e foi reenfatizado esse ano novamente. Mas a gente sabe que essa proibição não significa nada, porque as pessoas compram, fumam, a gente vê todo mundo fumando, a gente vê pessoas em lugares fumando o cigarro eletrônico, aquela coisa, não existe essa... Nós estamos aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, se eu for em qualquer lojinha que tem produtos de celulares, eu compro isso tranquilo. E eu comprei para trazer para vocês verem. Olha, e tem modelos, o doutor, você não está vendo? O doutor trouxe isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem cheiro de banana. Tem cheiro de banana. Olha aqui, ó. Vou mostrar. Tá escrito até carnaval. Olha, carnaval. Porque é para fumar no carnaval. Ó, isso aqui a gente aperta, tem uma bateria, né? Olha. Você pode colocar... Olha, doutor. Olha aqui. Ah, não, tirou o coisa aqui. Tem uma bateria. Ah, ele carrega. Ah, e tem uma outra coisa que o doutor estava trazendo pra gente. Ele não existe o risco da explosão também, né, doutor? Se alguém colocar isso no bolso, porque a gente vai carregar isso aqui no computador. Carrega lá, põe como ali, se fosse um pendrive, no USB. Então está carregado. Por quê? É uma bateria de cádmio que está aqui, não é o cigarro, porque o cigarro queima. Isso aqui você põe no bolso, na boca, explode, isso pode quebra explodir. Dente. Tem relatos e tem vídeos. Tem fotos. Fotos, né, de pessoa que explodiu na boca, explodiu no bolso. Porque como é bateria pode, ela pode em qualquer momento. O celular também não pode explodir? Explode. Doutor, que coisa, olha aqui, isso aqui liga ali, aí bota, aí, e olha esse outro, cadê o cara que vem com a aguinha também? Esse aqui, ó, olha aqui, o doutor tá me ensinando aqui, olha aqui, ó, esse aqui, ó, tem a parte de bateria aqui, mostra aqui, né, essa parte de bateria, e esse recipiente é onde você coloca... Você compra a substância líquida e carrega. Olha aqui, ó, olha aqui, você carrega, você abre, vamos ver se você abre aqui, ó. E põe o líquido aí dentro, o líquido frutado, com ou sem nicotina. O líquido que deve estar aquela porcaria toda que você come, toda que você compra lá, vindo lá da... Mostra a bateria aqui, ó. Ah, bateria aqui, bateria aqui, ó. Não, aqui dentro também tem a bateria, ó. É aqui, ó. O contato aqui, ó. Colocou aqui, ó. E aí você... As pessoas guardam assim na mão, você nem vê. De repente a pessoa faz assim, ó, sai aquele monte de fumaça. Não é fumaça, é vapor, né? É vapor. É vapor, né? Tem mais uma pergunta aqui, ó, pra gente, ó. A Denise Fumes. Sou enfermeira e professora. Vou repassar esse programa todo para os meus alunos. Isso mesmo, Denise, isto mesmo, é importantíssimo, porque aqui você tem a palavra de um neurocirurgião, de um cientista. Isso é importante. Não é o padre que está falando, não. É um cientista que está falando aqui pra gente. Então, eu gostaria só de enfatizar para ela que nós, da parte de neurologia e neurocirurgia, nós vemos muitos danos cerebrais. Foi o que eu enfatizei hoje. Mas nós não podemos esquecer os danos pulmonares e os danos de outros órgãos do organismo, os danos sistêmicos. Do pulmão de pipoca. O que é pulmão de pipoca? Como aquela substância, ela tem uma substância chamada glicerina, a glicerina ela vai evoluir para álcool. Para álcool, glicerina. E no pulmão não podemos esquecer que nós temos o alvéolo. Sim. Então, quando o ar chega lá no alvéolo, ele tem um caminho para chegar. Então, aquele brônquio bem fininho, ele vai ficar inflamado. Consequentemente, o alvéolo vai dilatar. Então, fica dilatando várias bolinhas, ou várias blebs, que nós chamamos. E aí, ele tem um aspecto como se fosse cheio de saquinhos mais dilatados, parece uma pipoca. E aí a pessoa respira... Não ocorre a troca de oxigênio do pulmão para a corrente sanguínea com todos os danos de oxigênio cerebrais. Isso pode acontecer. Agora, o que levou o dano do pulmão não é a nicotina. Não é a nicotina. São as substâncias que tem no cigarro e as substâncias de origens incertas no cigarro eletrônico, naquele líquido. Porque tanto o cigarro quanto o cigarro convencional e o cigarro eletrônico, ele tem substâncias que não é só aquilo que o pessoal pensa. O que tem no cigarro? Nicotina. Não cigarro tem alcatrão, gás carbônico, inseticida, naftalina, raticida.
Olha que coisa. Os inseticidas que foram usados para plantar. Você sabe que o tabaco é uma planta muito sensível. Então, para você manter as folhas de tabaco bem terras, você precisa usar. Meu pai plantava tabaco, fazia fumo de corda assim. Eu fiz instalei muito tabaco na minha vida, botava na pele, muito fiz isso, né? E para manter uma plantação de tabaco, você gasta muito inseticida. Inclusive, usavam um inseticida que hoje é condenado nos Estados Unidos, chamado Roundup, que é um inseticida que causa câncer e causa também o chamado como chama aquela leucemia? Bronquite? É linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. O Roundup causa. Agora, olha também as pessoas que cultivam tabaco. Às vezes ela masca a folha de tabaco, tem os riscos de câncer de boca. Muito comum no Rio Grande do Sul. Sim. Porque lá é a plantação maior, o sul do Brasil. O sul é muito... As pessoas que enrolam, então tem a nicotina que está lá na folha, o alcatrão, também aquilo é absorvido pela pele. Então, sendo absorvido pela pele também vai ter danos cerebrais. Você imagina tudo isso colocado num cigarro. Agora, aí você queima. E você queima isso. Joga no pulmão. Ou seja, você potencializa tudo isso, né? Você tem o dano perfeito para Padre. tudo. Oi, olha aí. Dá licença, padre. A voz do céu aí, ó. Isso. Doutor, nós temos uma pergunta aqui que está chegando aqui para todo mundo. Nós gostaríamos de saber se, resumindo, o cigarro eletrônico, ele é mais prejudicial do que o cigarro normal? O cigarro normal é mais prejudicial que o cigarro eletrônico. Sim. 3 vezes mais perigoso do que o cigarro eletrônico. Mas o cigarro eletrônico não deixa de ser o seu perigo. Ele não é a panaceia que eu vou fumar cigarro eletrônico e vou parar de cigarro. Porque muita gente começou a substituir. É isso aí que mora o erro. A pessoa fala assim, eu fumava o cigarro convencional, então agora eu vou fumar o cigarro eletrônico que não faz mal. A Organização Mundial da Saúde não recomenda isso. Existe uma norma da Organização Mundial de Saúde. Nenhum profissional de saúde deve indicar cigarro eletrônico para diminuir o cigarro convencional. Como se fosse um mal menor. Um mal menor. Não é. É um mal tanto grande quanto. Tanto quanto. Isso é além do vício, além dos riscos de inalar substâncias outras perigosas, como nós já falamos, de origens incertas. Você usou uma palavra antes, uma pneumonite. Pneumonite é inflamação. Das estruturas do meio lá do pulmão. Tem a pneumonia, que geralmente se você não... você produz muito muco, muita irritação, bactérias vão levar a pneumonia, vírus vão levar a pneumonia. Mas às vezes tem lá o que nós chamamos de interstício meio, naquela trama do pulmão você pode ter pneumonite química. Química, provocado por algum... Pelas substâncias que estão no cigarro eletrônico. Agora, o cigarro eletrônico ele tem o mesmo artifício vicioso do cigarro, que é o gesto, que é o levar à boca, que é essa coisa isso tem esse é o ritual. O ritual. Vocês já viram pessoas que sempre, aqueles fumantes, vamos fumar e vamos tomar um cafezinho? É verdade. Nós falamos aqui. Então você vai, como é que eu diria? Isso aí tem um termo que na própria igreja tem, né? Sim. Aquele ritual, aquele apego. O ritual, porque você está com o outro. É o próprio ritual. O ritual de fumar junto, de trocar o cachimbo da paz, né? O cachimbo da paz que os índios faziam, de trocar, era um ato social, né? É um ato social. A fumaça é um ato social. Fumar é um ato social. Não podemos esquecer disso. E que você vai passando. Você vai passando. Outra coisa que eu quero falar, o cigarro foi o primeiro produto globalizado do mundo. O cigarro lá atrás, desde a época dos pajés, desde a época do descobrimento. Olha. Quando o Jânico levou lá para a França, para a rainha Catarina de Médici, era só a corte que fumava. Só a corte que fumava. O povo não fumava. Aí, com o passar do tempo, é uma questão só de história, aí teve uma guerra lá na Rússia, na Crimeia, a mesma Crimeia de hoje que está pegando outras guerras, os ingleses descobriram um papelzinho de seda, semelhante a esse aqui, que se você enrolava o tabaco num papelzinho de seda, você transformava isso em cigarro e você poderia fumar.
Então o cigarro dava um prazer para os soldados ingleses. E aí é que foi difundido mundialmente Que aí na guerra o próprio você cigarro. Você encontra com outras pessoas, você Com outras leva. pessoas, você tem o rito social, o rito de Agora, fumar. E aí se popularizou o cigarro. O tabaco também tem uma outra maneira de ser consumido. Em Minas a gente tinha muito disso. Mas nos Estados Unidos, em algumas regiões dos Estados Unidos, Colorado tem muito disso. O rapé, né? O rapé que É o tabaco, é uma forma de... Que é o você faz o rapé, que você, né, você aspira o rapé aqui pelo nariz. Em anatomia, eu lembro, professor, de anatomia, se a gente abrir a mão e fizer isso aqui, não tem uma depressão aqui na mão? Essa depressão chama-se tabaqueira anatômica. Tabaqueira, Então a pessoa põe o tabaco aqui, ó. Isso era comum. Era comum na época. Hoje em dia... ninguém vai fazer. Tinha até as bolsinhas de rapé, a pessoa... De tabaco, botava ali no cachimbo. As pessoas levavam, ou então fazer isso aqui, né? Olha, era tão elegante quanto Sherlock Holmes tinha dentro do casaco dele um cachimbo. E a bolsinha ele colocava lá e fumava. Era uma bolsinha geralmente de borracha. De plástico, que ela abria, fechava assim. Então, isso tudo também criava um ritual. Olha o ritual. Criava um ritual. Deixa eu então, ver aqui, ó. Agora outra coisa que foi abandonado também, cinema. Novelas, era tão bonito todo mundo fumando, porque se você fumar, o jovem ele acha que está empoderado. Doutor, por que na verdade não está. Por que as doenças pulmonares que são causadas pelo cigarro eletrônico, parece que elas são mais agressivas do que com cigarro normal? Porque a gente viu com relatos assim, escabrosos. O Zé Neto, né, que também teve aquele problema, ela que teve, Solange Almeida teve esse problema. Mas porque eu não sei se de repente porque a gente está tendo contato agora, mas parece mais grave, mais grave. É mais grave. Né? É mais grave. Porque são substâncias que você não sabe de onde vêm. Então tem lá acetona, formaldeído, propileno, glicol. Tem chumbo, o mesmo chumbo que está na gasolina. Chumbo. Tá? Nossa Senhora. Tem chumbo, que tem uma doença chamada plumbismo ou saturnismo, que vai lá impregnar nos ossos. É a mesma coisa, são sinônimos. Plumbismo, saturnismo. Porque as tintas antigamente tinha chumbo. Tintas de casas velhas. As tintas de casa velha tinha chumbo. Quando você vai, pintor que vai às vezes retirar a tinta, tem que ter um cuidado danado. Então, essas substâncias têm chumbo. O cigarro também tem chumbo. Então, isso inclusive, fazer as tintas eram doenças profissionais. Sim. Né? Então, o fumo, o cigarro, o eletrônico também tem tudo isso. Não deixou de ter. Então, por isso que quando de repente a pessoa fuma até menos tempo um cigarro eletrônico, ela é mais agredida do que de repente a pessoa que passou a fumar a vida toda. Porque a gente usa um termo, se você pegar um produto desse aqui, você consegue inalar 600, 800 ou mais 1000 vezes um único aparelho desse. E é tão fácil, né? As pessoas escondem. Então, você fuma mais. Fuma bastante, mais às vezes do que cigarro. Porque o cigarro, você tem que acender o cigarro, você tem que queimar. Isso aqui eu não queimo. Isso aqui e você tira e guarda o tempo todo. Como o cigarro de palha na roça antigamente, que você acabava fumando menos, né? Porque você tinha todo aquele, você tinha que cortar a palha. Tinha que picar o fumo. Enrolar. Tinha que dobrar a pontinha. Queimar. E ele não ficava muito tempo queimado, porque aí ele apagava no meio, né? Apagar. Então a pessoa fumava. Ele fazia tanto mal, mas só fumava menos, né? Fumava menos. Mas olha lá, a gente vê isso nas historinhas. Dava mais trabalho. A gente vê isso muito naquelas histórias do Monteiro Lobato, do Jeca Tatu. Aquele cigarro caindo na boca, assim. Não, eu vi meu pai muitas vezes picar fumo para fazer cigarro. E aquilo ia conversando, falando. É um ritual que nós estamos falando. O canivete de picar fumo da pessoa, né? Isso do mineiro, ficava no bolso, ele era até amarelado de alcatra. O Brasil são vários Brasis. No interior as coisas continuam do mesmo jeito. Interessante. Aqui em São Paulo a gente tem esse acesso grande, o acesso rápido, mas outras cidades também tem, porque o mundo ficou menor. Pequenininho. E isso é um perigo, a gente está alertando, o doutor veio, ele falou, empoderar as pessoas com conhecimento é muito importante. A professora disse, olha, é preciso levar essas informações às pessoas. É importantíssimo, porque a gente está diante de uma epidemia. O doutor Vanderlei começou falando aqui para a gente, estamos diante de uma epidemia. Epidemia de cigarro eletrônico. Que não deixa de ser algo viciante porque tem nicotina.
Doutor, olha, vou dizer uma coisa. O programa de hoje eu acho muito, muito esclarecedor e eu acho que não é alarmismo, mas é realmente a consciência que a gente precisa ter. Eu queria agradecer muito, muito, senhor. Eu vou dizer uma coisa, gente, aos professores, aos diretores, aos orientadores, essa informação tem que ser levada aos colégios. O doutor chamou atenção aqui, é essa idade que tem que ter contato com essa informação. Principalmente adolescente. E crianças também estão usando, tá? Não podemos esquecer disso. Crianças também. E não podemos esquecer do fumante passivo. Que também, nesse caso, que também, existe. Claro, quando você exala... Essas pessoas que fumam cigarro eletrônico, eles dão baforada na cara da gente, falando que não é fumaça. Que é só vapor d'água? Não é. É porcaria que você está jogando na cara da gente. E eu acho importante esse tipo de coisa. O doutor hoje estava falando para o colégio, e é importante. Eu vou deixar aqui mais uma vez para você conhecer todo o trabalho do doutor Vanderlei no Instagram, @Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Atenção, Dr. Vanderlei, o Y no final, Cerqueira de Lima, tudo junto. Esse é o Instagram. Muito importante você se inscrever no Instagram, acompanhar todo esse trabalho maravilhoso. Ou você pode entrar em contato pelo telefone 3033 5921. 3033 5921. Esse aqui é aquele que a gente pode dar, né? É o meu celular mesmo, não tem problema nenhum. Pode dar? Não tem problema, não. Não. 0 operadora 11 99616 2313. 99616 2313. Eu gosto de ensinar as pessoas. Eu sei, a gente percebe o prazer que o senhor tem de trazer a informação, isso é muito bonito, muito bonito. Mas olha, o Padre Juarez também tem muito conhecimento, viu? Tudo que eu falo, ele rebate. Não, fica aqui olha, agradecendo. Poucas pessoas eu converso por igual. Olha aí. Poucas pessoas. Agora ganhou. Entende? E o Padre Juarez, para mim, é 10 quanto a isso. Doutor... Por quê? Muitos médicos não têm o feedback e não têm o conhecimento que ele tem. Olha, agora, eu encerrei agora. É verdade. E não é de hoje. Obrigado, doutor. Olha, a gente vai encerrar o programa hoje com um clipe, O Último Cigarro, que seja o último cigarro da sua vida também, da banda Blitz, né? Obrigado a todo mundo, amanhã a gente se encontra, gente. Obrigado pela... Ontem eu fumei meu último cigarro, foram os amigos que me aconselharam. Também não beber antes de pegar o carro, cheguei a algumas promessas que fiz falhar. Quase todos os meus vícios consegui deixar pra trás, sem artimanha e artifícios, na luta por um pouco, na luta por um pouco de paz, na luta por um pouco de paz. Tenho evitado comer carne humana, tento frear impulsos primitivos canibais. Não como ninguém há mais de uma semana. Larguei quase tudo, fiz o que podia fazer. Eu sei, não me iludo, só não consigo largar de você. Meu ponto fraco mais forte, o meu segredo profundo, minha moeda da sorte, o meu amor vagabundo. Ela fala inglês sem sotaque e tem meu nome gravado em seu anel, e no samba ela sai de destaque na mocidade, independente de Padre Miguel. Curte também, curte jazz, ela me ensina a viver. Curte também, curte jazz, ela sabe o que fazer. Vida curta, vida breve, vida light, vida heavy, vida longa, vida leve. Oh, viva a vida que segue. Aqui você paga o que você deve, aqui você paga o que você deve, aqui você colhe o que você planta, aqui você lê o que você escreve. Um ao diabo, outro ação.
jazz. Ela me ensina a viver. Curte também, curte jazz. Ela sabe o que fazer. Ela fala inglês sem sotaque e tem meu nome gravado em seu anel. E no samba ela sai de destaque na mocidade.